Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então, passando aqui para compartilhar com vocês a respeito do livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, onde nós abordaremos um pouco sobre a vida de Sansão, mas dentro dessa abordagem eu queria deixar mais evidente o tema consagração, porque vejo que é algo muito importante para o nosso dia a dia como filhos de Deus, a observância da palavra e nos consagrar para uma vontade específica, para um propósito específico vindo da parte de Deus para a nossa vida. Então, a palavra de Deus fala no versículo 1 do capítulo 13 que os filhos de Israel eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por esse motivo, por 40 anos, eles foram subjugados pelos filisteus. Ao decorrer do tempo, apareceu um anjo para a mãe de Sansão, esposa de Manoá, mulher estéril, não poderia ter filhos. E Deus, através do anjo, fala que ela vai conceber e dar à luz a uma criança, mas não é uma criança qualquer, uma criança especial, diz ele, consagrada desde o ventre. E eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 7, quando ele diz o seguinte: porém me disse, e sua mãe de Sansão, esposa de Manoá, falando: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Essa palavra nazireu ou nazi quer dizer separar, alguém separado ou consagrado a Deus. O anjo estava dizendo para aquela mulher que aquela criança já seria, desde o ventre materno, uma criança diferente, consagrada, separada, um nazireu. E no livro de Números, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 21, lá nós entendemos e vamos ver um pouco sobre a lei do nazireado. Tanto poderia ser um homem como uma mulher, mas existiam 3 pontos específicos a respeito da consagração ou da vida que deveria ter, ou que aquele homem ou aquela mulher deveria ter, que deveria ser observado com muita cautela. Ou seja, o nazireu ele não poderia beber bebida forte ou derivados da videira ou da vide, não poderia tocar ou ter contato com nenhum morto e nem cortar o seu cabelo. Nós vamos ver também, irmãos, no livro de Juízes, capítulo 15, verso 20, a Bíblia vai nos mostrar que Sansão ele julgou o povo de Israel durante 20 anos. Mas nesses 20 anos nós vamos ver na história um homem extremamente forte e valente para livrar o povo dos seus inimigos, ao ponto de derrotar centenas de homens com a queixada de jumento. Mas também nós vamos ver um homem oscilando nas inclinações da carne e quebrando o seu voto de nazireu, quando ele toma bebida forte, quando ele se aproxima de um corpo, de um animal morto e não poderia. Mas na caminhada ele vai avançando e vai chegar a um ponto, irmãos, no capítulo 16, eu queria abrir lá para você e eu podermos ler um pouco, onde ele é entregue nas mãos de seus inimigos, não por causa da vontade de Deus, mas porque ele assim o quis, ele andou ou ele se inclinou para um caminho onde Deus não podia mais ajudá-lo. E a palavra de Deus diz no versículo 17 do capítulo 16 que ele entregou o seu coração para aquela mulher. E aquela mulher o enganou e entregou o seu segredo aos seus inimigos. Mas na hora que ele teve a cabeça raspada, ela disse o seguinte: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Essa palavra, ou esse trecho, era mais ou menos Sansão dizendo: eu rugirei como leão e farei como das outras vezes. Mas só que nesse momento, ele já não tinha mais força, nem tinha mais a unção de Deus sobre ele, porque o Senhor já tinha se afastado. Porque ele andou tanto, não que Deus se afastou, mas ele andou tão longe da presença ou da vontade de Deus, que o poder, a graça de Deus não pôde assisti-lo. E isso nos faz pensar, irmão, sobre o que está escrito lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando a palavra de Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, irmãos, nós fomos chamados para andar de uma maneira diferente nessa terra. Não oscilantes, não titubeando, não olhando para trás,
não olhando para as coisas erradas do passado, mas aprendendo a esquecer o que nós não fizemos de bom no passado, mas a partir do presente momento, do dia que se chama hoje, vivendo uma vida de integridade, de caráter e de honra diante de Deus e dos homens, a fim de que possamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, consagrados ao Senhor, que exalemos o bom perfume de Cristo por onde quer que nós passemos, que nós não oscilemos na nossa consagração diante do Senhor, para que em todo momento todas as pessoas nos vejam, não como uma pessoa oscilante, mas como homens e mulheres íntegros e que vivem a palavra em toda a sua plenitude. Aleluia, glória a Deus. Deus continue te abençoando. Um grande abraço, até logo.